pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria. Por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação. Por isso é importante que sempre leiamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos então continuar a nossa semana de atividades complementares. Hoje, dia 24 de junho de 2021, quinta-feira. Como todos os dias, vamos começar pelo cabeçalho. No seu cabeçalho tem que constar o nome da nossa escola, o nome de vocês, os estudantes, nossa turma, quinto ano, A2, o turno que a gente estuda, que é o turno matutino. Hoje é dia 24 de junho de 2021, quinta-feira. É o professor Anderson Bueno. Vamos ao trabalho? Pessoal, na aula passada de matemática, nós falamos sobre os polígonos, certo? E no final da aula eu falei para vocês a respeito de um cálculo muito importante, que são os cálculos de perímetro e área. Vocês já devem ter visto isso no ano passado, no quarto ano, né? Mas como é um conceito que vocês vão trabalhar agora em matemática sempre, nós vamos retomar. Então olha só, para não ficar muito confuso e a gente poder dividir direitinho, como é uma parte de introdução, nós vamos trabalhar com esses conceitos complementando as atividades do PET que nós estamos trabalhando. O PET 4 para a rede municipal e o PET 2 para a rede estadual. Então o professor resolveu dividir esse relembrando. Tá? Então hoje nós vamos falar de perímetro e no sábado nós vamos falar sobre área. Beleza? Bom, então vamos pensar no perímetro. Primeiro, o que é o perímetro? O perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pelas somas dos lados de um polígono ou, no caso dos círculos, pelo meio de uma fórmula. Nós não vamos trabalhar com a fórmula do perímetro do círculo ainda, porque quando nós entramos no círculo tem que falar sobre raio. E o raio eu vou falar com vocês numa próxima oportunidade, tá? Então a fórmula para calcular o perímetro das figuras circulares a gente vai trabalhar numa outra oportunidade. Então vamos lá. Falando sobre o perímetro nos polígonos. É a soma dos lados. Então eu tenho aqui um polígono retangular. E ele tem seus lados maiores, ou seja, a base de valor 5 e os seus lados menores, ou seja, a altura, de valor 3. Preste bastante atenção nesses dois conceitos. O que é base e o que é altura na matemática. Por que isso? Esses conceitos, base e altura, serão muito úteis depois quando nós formos trabalhar com o cálculo das áreas. Então, por enquanto, preste bastante atenção. O que nós chamamos aqui de lado maior, que você aprendeu lá na introdução no quarto ano e no terceiro, de lado maior do retângulo, é a base. Aquele lado menor do retângulo é a altura. Beleza? Bom, então vamos conceituar. O perímetro é a medida observada em figuras geométricas planas. Então não se esqueça disso. Quando nós formos trabalhar de
perímetro, estamos falando de formas planas, planisférios, ok? Isso são figuras bidimensionais. Bidimensionais são aquelas figuras que têm duas dimensões, que a gente calcula a largura e a altura, beleza? Deixa isso bem claro aí, marca isso, repete esse vídeo quantas vezes for necessário. Compartilha esse vídeo também com aquele seu colega, com seu irmão, com seu primo, seu sobrinho, seu tio, aquela pessoa que está lá no Fundamental 2, lá no ginásio ou lá no colegial, que ainda não entendeu direitinho como o que é perímetro, o que é área, tá? Fala para ele, olha, eu sei o que é perímetro, eu sei o que é área, deixa eu te ajudar, tá? Ah, meu professor explicou o que é perímetro, o que é área, deixa eu também explicar para você. Então, olha só, toda vez que se fala de perímetro, está se falando de uma figura geométrica plana, certo? Ou seja, uma figura bidimensional. E ele é definido como a medida do contorno de uma figura geométrica. Logo, ele é uma medida de comprimento. Ou seja, eu vou usar metros, centímetros ou as medidas de comprimento para localizar o perímetro. Aí vem aquela pergunta clássica, né? Professor, mas tem jeito de calcular o perímetro em um cubo? Tem jeito de calcular o perímetro em um cubo. Só que você não vai calcular no cubo em si. Você vai calcular na face de um cubo e aí ver quantas faces ele tem para calcular o total. Então, presta atenção. Toda vez que se falar em perímetro, você não vai trabalhar com a figura não plana. O cubo é uma figura não plana. Para calcular a unidade do perímetro dentro da figura não plana, você vai ter que observar qual parte plana tem nela. E qual é a parte plana em um poliedro? É o edro, é a face. Cada face é representada por uma parte plana. Ou seja, você vai desmontar o cubo e vai pegar o planisfério dele. Aí você consegue calcular o perímetro desse cubo. Por enquanto, vocês não vão usar isso. Vão ser coisas que depois os professores lá do Fundamental 2, lá do colegial, lá do cursinho pro Enem, lá no Enem, vão cobrar de vocês. Então, para conseguir fazer isso lá na frente, para conseguir calcular o perímetro do cubo, primeiro você tem que saber o que é perímetro e como calcular ele. Por isso que o professor está apresentando aqui. Vamos reforçar? Então, mais uma vez, vamos ler. Perímetro é a medida observada em figuras geométricas planas. Isso é, figuras bidimensionais. O que isso significa? Bidimensional, que tem duas dimensões. Quais são elas? Largura e altura. Perfeito? Ele é definido como a medida do contorno da figura geométrica, ou seja, os segmentos de retas unidos pelos vértices que dão origem ao polígono. Beleza? Logo, o perímetro é uma medida de comprimento, certo? Vamos lá então. Existe um método específico para se obter o perímetro, que varia de figura para figura, certo? Mas a maneira mais óbvia, mais fácil e a base que você precisa entender é que esse comprimento é medir com uma régua, uma trena, ou um metro, ou qualquer outro objeto que é usado para esse tipo de medida. Entretanto, as propriedades das figuras geométricas podem ser usadas para dar mais precisão à medida e acelerar o processo de encontrá-las. Quais são essas propriedades? São aquelas fórmulas que a gente encontra, né? A fórmula para cálculo do perímetro, a fórmula para cálculo da área, a fórmula para cálculo disso. É a linguagem matemática simplificando a forma de encontrar as respostas. Calma, o professor não vai entrar em fórmulas hoje. A gente vai deixar isso mais para frente.
hoje eu quero que vocês compreendam, relembrem para que a gente possa aplicar nos exercícios de hoje e depois mais para frente o professor entra com a fórmula. Hoje nós vamos aprender o que é o perímetro, relembrar o que é esse perímetro e nos exercícios encontrar essas medidas básicas. Mais adiante, nas próximas aulas, o professor vai aprontar. Vou aprontar mesmo. Mais pra frente. Errou! Mais pra frente, o professor vai apontar para vocês as fórmulas para cada polígono, para encontrar o perímetro de cada polígono. Por hora, por enquanto, nós vamos apenas reconhecer os perímetros. Firme? Então vamos ver como é. Bom, o perigo... No, God! Errou! Perigo. Todo mundo odeia o Chris. O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas de seus lados. É possível usar essa propriedade para todo o polígono, uma vez que os lados dos polígonos sempre serão segmentos de reta. Olha o exemplo aqui do professor. Ó. O perímetro do quadrilátero a seguir, com lados medindo 2 cm, 3 cm, 5 cm e 6 cm, possui um perímetro igual. Bom, o professor falou que perímetro é a soma dos lados. Então, estou identificando essa figura aqui, esse polígono, como um quadrilátero. Será que ele é mesmo? Vamos ver. 1, 2, 3, tem 4 lados. Ou seja, ele realmente é um quadrilátero. Cada lado dele possui uma medida. Olha só, essa medida vale 6 centímetros, essa medida vale 3 centímetros, essa medida vale 2 centímetros, essa medida vale 5 centímetros. Como nós bem vimos, para encontrar o perímetro basta somar os lados da figura. Se nós temos 4 lados em um quadrilátero, serão 4 parcelas a serem somadas. Ah, professor, de onde o senhor tirou esses números? Os números estão na medida. Então vai ser 2 mais 3 mais 5 mais 6. Essa soma vai encontrar o total de 16 centímetros para o perímetro dessa figura. Vamos ver se está certo? Bom, tem 2 mais 3. 3 na cabeça, 3. 4, 5. Muito bem, deu 5. 5 na cabeça. 6, 7, 8, 9, 10. 5 mais 5, 10. 10 na cabeça, 10 mais 6, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 centímetros. Viu como é fácil? Bom, e se os números forem maiores, professor? Não esquece de fazer a operação de soma dentro do quadro de valor de lugar, tá? Muito bem, pessoal. Vamos ver então se vocês compreenderam a teoria fazendo os exercícios. No exercício número 1 está aqui o desenho de um campo de futebol. É um planisfério de um campo de futebol. Observa que a base dele tem 100 metros e a altura 70 metros. Né? Base de 100 metros e altura de 70 metros. Primeira questão. Qual polígono representa um campo de futebol? Que polígono que está aqui desenhado nessa imagem do campo de futebol? Essa pergunta é para ver se vocês realmente entenderam o que são polígonos da última aula de matemática. Questão de número 2. Qual o perímetro total deste campo de futebol? Questão de número 3. Para construir um muro que cerque todo o campo, qual seria o tamanho deste perímetro? Questão de número 4. Desenhe em seu caderno o campo e coloque as informações referentes às medidas que não aparecem no exemplo do professor. Então vamos lá, ó. Para você entender direitinho aqui o que é para fazer na pergunta 4,
Você vai desenhar o campo de futebol no seu caderno. Tem que colorir, hein? Tô vendo um pessoal meio preguiçoso na hora de fazer atividade. Tá mandando desenho só rabiscado e às vezes até o rabisco tá difícil de ler. Né? Então manda pro professor lá o desenho do campo de futebol. E o que você vai fazer? O professor colocou apenas 2 medidas. Mas o campo de futebol tem apenas 2 medidas? Será que ele tem só 2 lados? Então, preste atenção e complete colocando as outras medidas que o professor não colocou. E pense, por que será que o professor não colocou, hein? Atividade número 5. Qual o perímetro de um gomo pentagonal de uma bola de futebol, sabendo que ele é um polígono regular de 5 centímetros? Calma, pessoal, vocês não vão calcular nada da esfera em si. Vocês vão calcular cada gominho. E o gomo que forma a bola que vocês estão vendo aqui é um pentágono. Ou seja, cada gomo que foi usado é uma figura plana. Beleza? Então você vai calcular o perímetro de um pentágono, de uma figura plana que está aqui presente. E esse pentágono é regular, ou seja, todos os seus lados são congruentes. Lembra que congruência significa igual. Mas por que o senhor não fala igual em vez de falar congruente? É a verdade. Porque nós estamos falando em linguagem matemática. E na linguagem matemática, para esta referência, nós não usamos igual, usamos congruente. Beleza, pessoal? Fica calminho aí, fica tranquilo. O professor vai passar as atividades segundo as necessidades. Pode ficar calmo. Ah, agora eu entendi. Pentágono é uma figura plana e é um pentágono regular, ou seja, que todos os lados são congruentes, e o professor já deu o tamanho de um dos lados, 5 centímetros. Se um dos lados tem 5 centímetros, quer dizer, se ele é regular e congruente, quantos centímetros será que vão ter os outros? Essa é a pergunta surpresa desta atividade de hoje de matemática. Quero ver quem é que vai ganhar o ponto extra lá. Ó, na última pergunta surpresa, poucos responderam, hein? Quero ver todo mundo respondendo nessa agora. Bom, vamos para a questão de número 6. Bom, a questão de número 6, eu quero que vocês observem com muita atenção essa imagem aqui. Olha que imagem bacana, né? Eu peguei uma pirâmide e transformei essa pirâmide em um planisfério para vocês. E aí, eu quero que vocês calculem o perímetro total dos triângulos que formam esta imagem, sabendo que cada lado possui 10 metros. Observa que eu até marquei os vértices para vocês entenderem que esse vértice delimita cada limite de lado do perímetro, tá? Então, quando você for depois lá na frente calcular o perímetro de uma figura não plana, é exatamente isso que você precisa fazer, ó. Observa aqui que o professor fez. Eu transformei a figura não plana em um planisfério.
E através do planisfério, agora dá para ser calculado o perímetro. Mas lembrando que o perímetro representa cada lado. E aí, como é que eu vou determinar o lado? Observe, de um vértice até o outro, eu conto um lado. Vocês vão precisar contar quantos lados tem toda essa figura e aí fazer o cálculo, tendo por base esses 10 metros. Ah, é uma atividade difícil para quem não prestou atenção nessa explicação. Então olha o ponto, conta primeiro os lados e depois resolve a atividade. Qual é o total do perímetro dessa imagem? Então você vai contar os lados e aí, o que será que tem que fazer, hein? Só um lembrete, estudar tabuada ajuda muito nesses casos, hein? Esses cálculos exigem muito da gente, tabuada, operação de adição, operação de multiplicação, tá? Então não se esqueça de dar pelo menos uma estudadinha na tabuada antes e durante o período de aulas. Para a questão número 7, você vai dizer qual o perímetro de apenas um dos triângulos daquela imagem que o professor pôs na questão 6. Qual o perímetro de apenas um triângulo, ou seja, uma face do poliedro da imagem da questão número 6. Vamos ver se vocês entenderam direitinho. A prefeitura de uma cidade fará uma praça no centro. O engenheiro enviou a planta e pediu para o estagiário calcular o perímetro total da praça. Qual o resultado ele conseguiu? Observa direitinho o desenho, faça a operação e responda em seu caderno, beleza? Muito bem, pessoal. Para encerrar a questão 9, vamos lá. Calcule o perímetro da figura plana a seguir, de acordo com as medidas dadas em cada alternativa. Então a figura plana que vocês vão calcular é o quadrado. Esse aqui que o professor está dentro. Ó. Esse quadrado aqui vocês vão calcular. Observa que o que será que forma um quadrado? Por que uma figura é chamada de quadrado? Ela tem 4 lados iguais. Por que será, né? Como será que eu vou calcular? Observa. Letra A. O quadrado com lado de 20 centímetros. Qual será o perímetro dele? Letra B. O quadrado com lado de 10 centímetros. Qual será o perímetro total dele? E se for um quadrado com lado de 2 metros? Qual será o perímetro total dele? E um quadrado com lado de 3 centímetros. Qual será o perímetro total dele? Beleza? Não. Vou só dar uma dica para vocês. Observa a tabuada do 4. Vamos, então. Calcule no seu caderno. Registra em foto e manda para o professor. Não se esqueça de responder a chamada no grupo do WhatsApp. Tem poucas pessoas enviando a foto das atividades. Lembrando que todas as atividades presentes nesse caderno de atividades complementares serão parte da nota do segundo bimestre, hein, pessoal? Já teve gente com nota baixa no bimestre anterior por não enviar as atividades e depois, quando enviar com a atividade errada. Então tomem muito cuidado, você que tem aí acesso à internet, você que está todos os dias respondendo a chamada no grupo do WhatsApp da sala, não tem por que você responder a chamada e não enviar a sua atividade. Se não está enviando a atividade, você está com acesso à internet e está fazendo errado, não tem desculpa, você tem que ficar com nota baixa mesmo. E lembrando, pessoal, que o problema não é a nota que vai no seu boletim. Você precisa aprender esses conceitos para quando você sair da escola. Então agora é o momento de você aprender e utilizar. Tá? Agora é a hora de você errar, refazer, de aprender. Quando você estiver na sua vida cidadã, quando você estiver
no ambiente de trabalho, aí você não vai poder errar, você não vai poder ficar perguntando, você não vai poder enviar para o seu chefe uma mensagem falando assim, mas como é que eu faço isso? Isso eu não sei fazer. Olha, você foi contratado para resolver um problema, não criar outros. Então, pessoal, na hora da sua formação, na hora da sua aprendizagem, é que você pode errar. Depois, no mercado de trabalho, um erro vai custar o seu emprego, o sustento, tanto o seu sustento quanto o sustento da sua família. Então, leve a sério a escola, tá certo? Uma nota vermelha na escola pode ser recuperado. Um erro no trabalho pode custar o seu emprego, o seu sustento ou o sustento da sua família. Então, pessoal, leva a sério. Vamos caprichar na nossa formação agora. Responda a sua chamada lá no grupo do WhatsApp da sala. E nos vemos na próxima aula amanhã, finalizando a Semana das Fábulas, hein? Um abraço e até a próxima aula. Eu voltarei.